Salve, galera! Tá entrando no ar o terceiro episódio do Boteco Popcast. Pode vir que o boteco já tá aberto. Eu sou a Jane. E eu sou o John. E hoje a gente vai falar do quê, John? É sobre um filme que se passa num ambiente de neve, tem um cara com casaco vermelho obstinado que conversa com criaturas mágicas / paranormais, ou seja, é um filme de Natal. Um filme de Natal, sim, O Iluminado. E só pra zoar, deve ter sido por isso que ele foi lançado no Brasil num 25 de dezembro, mas lá de 1980. Bom, eu não sei se é possível dar spoiler de um filme que já tem 45 anos, mas caso você não tenha assistido, pula essa parte aqui, tá? Mas vamos lá, contexto rápido. A história é de Jack Torrance, um cara que tá desempregado, tá catando papel na ventania e aceitando qualquer trampo, até que aparece a oportunidade de ele ser uma espécie de caseiro num hotel nas montanhas lá de Deus me livre, no Colorado, durante todo o inverno, já que o hotel fecha porque neva pra caralho e as estradas ficam inacessíveis. Durante a entrevista, o carinha lá, o entrevistador, até avisa ele que um antigo caseiro pirou por conta do isolamento e matou a família toda e depois se matou no hotel, mas ele faz de conta que não dá bola, que não dá nada e aceita o trampo assim mesmo, já que, além do emprego, ele vê nisso também uma oportunidade perfeita para escrever o primeiro livro dele. E aí, lá vai ele na sua Fuca amarela, com a mulher Wendy e o filho Danny, de mudança pro hotel. E aqui vale comentar de cara a primeira cena do filme, que é um daqueles takes aéreos lindos, numa tarde iluminada, com a paisagem toda colorida de fim de outono, e que se você trocar a trilha, podia ser facinho a primeira cena de uma comédia road movie, tipo Little Miss Sunshine, ou até alguma comédia romântica com o Matthew McConaughey. E é muito doido o seguinte, cara, aquela imagem super bonita e tal, ela destoa muito da trilha. A trilha é terrorizante, tá? Uma imagem de dia, um dia lindo, e ela te dá um desconforto mega. É pavoroso aquilo. O Kubrick sabe muito bem usar as trilhas, assim como Tarantino e tal. Acho que os grandes cineastas, eles têm esse diferencial, né? Inclusive, quando eu dei aula pro segundo período da turma de edição da faculdade, eu propus um exercício meio que trocar a intenção de um filme. Na época tinha um clipe do Iluminado como se fosse uma comédia romântica, e eu mostrei pros alunos e eles escolheram um filme que eles quiseram, porém eles alteraram o mote do filme. A única dupla que eu dei 10 foram duas meninas que elas transformaram o Sherlock Holmes do Guy Ritchie num romance gay. Ficou muito engraçado. Mas tudo isso só trocando a trilha? Trocando a trilha e trocando a intenção. Tá, reeditando. Reeditando e tal. Afinal, era uma cadeira de edição. Legal, então bora pro hotel. John, o que você trouxe de curiosidade sobre o hotel? Então, é um hotel real onde o Stephen King e a esposa Tabitha... Tabitha, acho que é Tabitha. Acho que é Tabitha. Sei lá, enfim, essa moça aí. Eles se hospedaram nesse hotel, um hotel no Colorado chamado Stanley Hotel, e era outono, acho que era setembro. Eles foram os únicos 2 hóspedes do hotel. Cara, que furada, né? Exato, assim, exato. Cara, red flag, cara. É filme de terror, né? E o King falou que a sensação de estar num hotel vazio era o cenário perfeito para uma história de fantasma. Nessa noite, ele sonhou com seu filho sendo perseguido e acordou com a ideia central para o livro. Ele sonhou, que bonitinho. Na verdade, foi um pesadelo do caralho. Tá, mas enfim, o que mais que temos sobre o hotel, John? Bom, a respeito do hotel usado no filme, o Kubrick filmou num hotel chamado Timberline Lodge. Esse hotel, ele não fica no Colorado, ele fica no Oregon. E as cenas internas, elas foram todas feitas num estúdio em Londres. Inclusive, a cena do corredor foi rodada nesse estúdio em Londres. Eles construíram os corredores de uma maneira bem absurda, para dar uma sensação de perda de direção mesmo. Se diz que o padrão hexagonal usado nos carpetes, eles eram justamente para causar essa confusão. Pra causar uma confusão mental no espectador. Exato, porque ele não tinha um direcionamento, entende? Só que o que aconteceu? Essa imagem ficou tão presente na cabeça das pessoas que ele virou um ícone. Então hoje esse padrão é visto em várias coisas, assim, de tênis a tatuagem. Ou seja, você bate o olho, você sabe que tem alguma coisa iluminada ali, né? Exatamente. Então, e falando da inspiração do Stephen King, o quarto lá que ele ficou lá no Stanley Hotel, lá no Colorado, era o quarto 217. E o quarto usado no filme, que foi o hotel lá no Oregon, o Timberline Lodge, a direção deste hotel, eles pediram para trocar, porque eles tinham um quarto 217, mas eles achavam que pelo peso do filme, isso podia afastar os hóspedes deste quarto e esse quarto ficar uma galinha morta. Então eles pediram para mudar. Daí o Kubrick pegou e mudou para 237, que era um número que não tinha no hotel, e tudo bem. Só que temos turning point. Exatamente. O pessoal viu o filme, pirou, foi ler o livro, descobriu que não tinha 237 e sim 217, e descobriu que o hotel que o Stephen King ficou hospedado, o original, o Stanley Hotel, que era nas montanhas do Colorado, tinha esse quarto, e este quarto hoje é disputado a tapa.
tem fila de espera pra se hospedar no quarto pra ver os fantasmas. E diz que tinha fantasma de verdade, né? Diz que camareira já viu fantasma Tem- lá. tem- Diz que tem Tem história, estranha tem ali. história de camareira que vê vulto, é até bem esquisitinho. Eu acho que eu não iria. Também passo. Na faixa, beleza. Não, nem na faixa, na boa. Eu fico pelo filme. Aliás, agora, uma outra curiosidade, mas uma curiosidade minha, particular mesmo. Até vou contar com uma certa vergonha aqui. Porque eu sempre achei que o Iluminado era o Jack Torrance. Talvez por ter visto o filme outras vezes já com umas canjibrinas, umas cervejota na cabeça, né? Mas enfim. Só da última vez que eu vi o filme é que eu prestei atenção na história do Dick Halloran, que é o cozinheiro lá do hotel, né? Naquele papo que ele tem com o Danny quando eles chegam no hotel e tal, né? Sobre ser iluminado, né? Enfim, ser essa pessoa com poderes especiais. Ou seja, foi só nessa última vez que eu entendi o tamanho da importância do Halloran, não só pra história, mas pro próprio Stephen King, né? Não, exatamente, porque o Halloran, ele é um personagem recorrente, assim, nas obras do Stephen King. Ele aparece brevemente no livro do It, e ele tem a participação mais expandida nessa série, Bem-vindo a Derry, que é a série que se passa no universo do It. E ali ele é um personagem bastante importante. E acontece também que no filme, no Doutor Sono, de 2019, certo? 2019, exatamente. Ele tem uma importância bastante grande porque ele auxilia novamente o Danny. Ou seja, pra você que não entendeu, o Halloran, apesar de ter morrido no filme O Iluminado, ele aparece sim no Doutor Sono, que é uma história com o Danny já adulto, mas justamente porque no livro ele não morre, ele só morre no filme. No livro, ele foge do hotel junto com a Wendy e com o Danny. Só o Jack morre. E, spoiler, porque ele deixa de cuidar das caldeiras, porque ele pirou, e o hotel explode. Agora, algumas curiosidades rápidas e malucas aqui de bastidores. Primeiro, diz a lenda que o Kubrick era meio biruta e totalmente controlador e que só aquela cena da Wendy na escada tentando acertar o Jack com o taco de beisebol foi gravada 127 vezes, o que foi um recorde pra época. Já a cena do elevador escorrendo sangue, aquela também super conhecida, passou meses sendo filmada até ele achar que a densidade e o fluxo do sangue estavam de acordo com a birutice dele. Além disso, o desgraçado tinha insônia e ligava pros atores 3, 4 horas da manhã pra discutir cena. E um dia, inclusive, ele ligou pro próprio Stephen King só pra perguntar: ô cara, você acredita em Deus? E obviamente o coitado não entendeu nada, né? Não é à toa que o King tinha uma rusga fodida com o Kubrick, né? Porra, vai aturar um maluco desse, irmão? Nossa, total. Agora, mais maluco que o Kubrick era o próprio Jack Nicholson. Porque enquanto o elenco estava exausto de repetir cenas 60, 70, 80 vezes, ele adorava as repetições e dizia que o papel dele era terapêutico. E inclusive diz que era comum ele sair rindo depois de cenas que eram extremamente perturbadoras. Ou seja, pirado de carteirinha, né? Além disso, ele também causou durante aquela cena da gravação da machadada na porta. Tudo porque ele já tinha sido bombeiro voluntário, então ele arrebentava a porta rápido demais. E tiveram que reforçar a porcaria da porta várias vezes até a cena durar mais, ou pelo menos durar o suficiente para deixar o Kubrick feliz. Aliás, é dessa cena o famoso Here's Johnny, que o Jack Nicholson improvisou e o Stephen King, adivinha, odiou também. Então, e essa linha do Here's Johnny era uma frase de apresentação que o Ed McMahon... Que era tipo um Lombardi? Era uma espécie de Lombardi... Lombardi do Silvio Santos? Exato, só que era uma espécie de Lombardi pro Johnny Carson, que era o host do The Tonight Show. Então o Ed McMahon falava Here's Johnny! E entrava o Johnny Carson e o Jack Nicholson colocou no personagem dele. Até de uma maneira mais depravada, mais com um brilho psicótico no olhar. Aquele brilho psicótico que o Jack Nicholson tem no olhar mesmo, Exatamente. né? Aliás, é a terceira vez que a gente fala das maluquices. Ele já pode pedir música no Fantástico. Já deu 3 vezes, real. Jack, pode pedir, viu? Vai lá, Jack. Falando inclusive sobre o Jack, não o Nicholson, o Torrance, o nome oficial dele no livro não é Jack, é John Edward Daniel Torrance. Porque Jack é um apelido muito comum para quem se chama John. E o que essa groselha toda que eu tô falando significa? Significa que o Daniel dele faz alusão ao Danny do filho dele. Ou seja, tá tudo em família. E agora, por fim, a cena mais polêmica e que gerou mais teorias da conspiração no filme inteiro. A cena final. Aqui tem polêmica, Rogerinho. Aqui tem polêmica, Rogerinho. A cena final, onde o Torrance aparece numa foto, num quadro na parede do hotel, numa festa no dia 4 de julho de 1921. Praticamente 60 anos antes daquele momento em que eles estão vivendo ali. E aqui entra todo tipo de teoria. Que a alma dele foi absorvida pelo hotel, que o hotel é uma entidade maligna, que ele tá preso num loop temporal, que tá numa dimensão amaldiçoada,
amaldiçoada, que ele reencarnou e voltou pro hotel, que todas aquelas dezenas de pessoas da foto ali também morreram lá dentro. Cara, as interpretações são infinitas. Aliás, John, qual é a sua teoria? Olha, eu, do alto de toda a minha nerdice, eu acho que o hotel é um vórtice. E ele é um vórtice onde o tempo acontece de uma maneira diferente. O tempo não é linear, que o tempo ele simplesmente acontece. Ele é uma dimensão, ou seja, ao mesmo tempo que a primeira vez que ele chega lá, ele sempre esteve lá. E eu gosto de pensar que é assim, porque senão eu falo, caralho, eu não entendi porra nenhuma, meu irmão. Boa, boa, John. A minha é mais simples. A minha é que ele sempre esteve lá, preso de alguma forma ali dentro, até porque na hora que ele conversa com o Grady no banheiro, o Grady, só explicando rapidamente, é o cara que matou a família. Era o zelador anterior. Que era o zelador anterior. E é o bartender fantasmagórico. Exato. E ele encontra o Grady no banheiro e o Grady fala pra ele assim, não, cara, você sempre foi o zelador. Então a minha teoria é de que sim, ele sempre esteve preso ali dentro. Agora você imagina o FGTS desse cara, mano. Porra. Se ele sempre esteve lá, porra, o bicho tá mamando na vaca, economizando pacotinho. É por isso que não demite o cara. Já imaginou o tamanho da multa? Bom, mas se você quiser rever o filme, ou ver, caso você ainda não tenha visto, ele tá disponível na HBO Max, que não patrocinou este episódio, então, ó, paga nós, HBO. Paga nós, HBO. E, claro, conta aqui pra gente nos comentários qual a sua teoria a respeito da foto. Então, galerinha, por hoje é isso. É hora de fechar o boteco. E pra você que ficou com a gente até aqui, nosso muito obrigado. E não deixe de nos seguir nas nossas redes. Em todas é @BotecoPopcast. Boteco com o Boteco Podcast. Exatamente. Semana que vem tem mais. Fecha a conta e passa a régua.